Samya Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurumilita Jana Taismai Sri Gurave Namaha. Haribô, Haribô, vamos entrar agora na nossa parte 2 do estudo da interpretação, da introdução do Bhagavad Gita. E na aula passada nós falamos exatamente que o Bhagavad Gita vai apagar essa escuridão da humanidade. Esse verso mesmo que eu cantei agora ofereço reverências a meu mestre espiritual, que com o achote do conhecimento abriu meus olhos para enxergar, além da escuridão que eu estava vivendo. Esse é o significado do mantra que eu cantei. Sempre glorificamos todos aqueles que estão em serviço devocional nesse mundo, tentando iluminar as pessoas através do conhecimento do maravilhoso Bhagavad Gita, que é a representação escritural de Deus nesse mundo. Assim como Krishna, Deus, falou o Bhagavad Gita é Deus personificado nessas palavras. E você só vai poder ver o Bhagavad Gita como ele realmente é se você aceitar esse conhecimento e se render aos pés de lótus de Deus. A partir do momento que você se rende a Deus e a super-alma, no seu coração, o Senhor Vishnu, começa a manifestar a sua potência, a sua inteligência é incrementada em luz e você passa a ler cada verso do Bhagavad Gita ou do Bhagavatam ou qualquer tópico sobre Deus, Krishna. Você passa a ler tudo como um néctar, você passa a saborear esse conhecimento. Não com a mente. A mente, no início, você lê com a mente, mas depois você lê com o espírito, sentindo o gosto superior desse conhecimento. É isso que vai acontecer. Por isso que as pessoas que se iluminam em Krishna, naturalmente, elas têm essa ansiedade de estar sempre lendo esses tópicos e elas não se cansam de ler. Cada vez que lê um verso do Gita, esse sabor é renovado. A mensagem é amplificada. Ou seja, o Bhagavad Gita, ele vai se revelar para cada pessoa de acordo com o nível de consciência que ela tem. Assim, um devoto puro, lendo o Bhagavad Gita, vai entendê-lo ou distinguir os versos de uma maneira tão ampla que é impossível para um devoto neófito que está começando a estudar o Bhagavad Gita entender. Daí a importância de se associar com esse devoto, que ele pode expandir a consciência de um devoto neófito ou iniciante através de sua potência de rendição a Deus. Então, falei sobre isso. Então, o que nós lemos na aula passada foi exatamente que o Bhagavad Gita propõe-se a livrar a humanidade da ignorância contida na existência material. Então, a humanidade, Imagina um planeta onde toda a humanidade está vivendo em plena ignorância e escuridão. Qual seria o resultado de todo mundo desconhecer quem é Deus, as leis de Deus, ou de estar vivendo num sistema que programa a mente das pessoas com várias religiões manipuladas, filosofias especuladas, assim, sem uma base divina. Isso aí vai criar muita confusão e ninguém vai entender nada, Filósofo brigando com outro filósofo, religioso brigando com outro religioso, porque cada um quer estabelecer a sua verdade e nenhuma dessas pessoas estão vivendo a verdade do Espírito, dessa conexão pura com Deus no coração.
Assim, o Bhagavad Gita o próprio Deus vem e fala, estabelece o princípio da religião, o princípio da espiritualidade. Então, o Bhagavad Gita não é uma assim chamada religião, mas é um conhecimento dado por Deus para a humanidade. Só que a humanidade, por causa de sua mente, se tornou separatista. Por isso tem tantas filosofias e religiões, ou achismos, ou ideologias, e assim caminha o mundo, numa constante briga, né? E aí tantas coisas acontecem em função disso e o amor, né, fica a ver navios. Então a ideia é que se há um só Deus, todo mundo tem que se voltar para esse Deus e se estabelecer em amor. E nesse amor estabelecido em Deus, as pessoas se relacionam amorosamente, independentemente de religião, de filosofia, de entendimento, porque se você está sentindo Deus no seu coração, naturalmente tudo entra em harmonia. Por isso que, né, o mestre Cristo disse, né, se você amar a Deus sobre todas as coisas, considerando aqui todas as religiões, naturalmente você vai amar, né, todos os espíritos que estão nas formas humanas, nas formas animais, vegetais, minerais, elementais, angélicas. Você vai amar todo mundo, porque todo mundo é uma partícula de Deus em formas diferentes. Então é isso que Krishna propõe, que você tem que entender que ele é Deus e que todo mundo tem que pensar em Deus, já que ele se revelou, porque Deus ele se revela. Agora, para você saber se Krishna é Deus ou não, você tem que se render a ele. Com amor, sem interesse. E daí a importância do conhecimento. O conhecimento traz à sua mente a explicação detalhada de tudo como é, e a sua inteligência naturalmente, né, através do discernimento, escolhe, vamos dizer assim, arriscar inicialmente a se render a Deus, a cantar o santo nome dele, a seguir os princípios espirituais. E através dessa atividade, Deus que está no seu coração, ele vai se revelar para você, porque Deus ele fala, eu só me revelo se a pessoa se render a mim e está situado em serviço devocional. Se você não estiver situado na posição real do espírito, daquilo que você é, nesse mundo material, como é que Deus vai se revelar para você? Se você está situado na posição de engano, onde você está achando que você é esse corpo material, ou se você especula assim espiritualmente, mas você não sente que você é algo diferente do corpo material no sentido realizável, vivencial. Tem que viver no espírito o tempo todo observando com essa categoria, né, do conhecimento esse mundo. Então você vai olhar esse mundo, quando você olha com o espírito, você vai ver sempre que tudo é a energia de Deus. Você também é uma energia. Você entende que Deus está no seu coração e que tudo está acontecendo perfeitamente na vida de uma pessoa que se iluminou. Pessoa iluminada significa que ele retirou os véus da ignorância. Véus da ignorância significa o falso ego se mesclando, né, com os modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, conforme explicado no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Temos que estudar isso. Senão, como é que você vai ter um contato direto com Deus? Deus ele já está no seu coração sempre. Mas esse contato direto de você viver nesse mundo material na presença dele, deixando que ele dirija a sua vida e que você saiba como fluir, né? Como entrar no fluxo divino. Isso que é o importante. Então, toda a humanidade, naturalmente, ela está presa nessa escuridão.
pior coisa nesse mundo material é você estar esquecido de si mesmo, vivendo numa espécie de vazio existencial, ou tentando, né, preencher esse vazio existencial com ilusão. Essa energia material, quando você não compreende a natureza divina dela, são apenas encantos da sua mente. Você está tentando preencher necessidades de um vazio com outro vazio. E aí tem uma opção de gente falando milhões de coisas, sendo que o Bhagavad Gita está ali prontinho para te revelar tudo. Como diz, né? O cego que guia outro cego, ambos caem no abismo. A porção de gente cega se identificando como um mestre espiritual, ou como um guru, né? Ou como um coach, né? Coach espiritual. E assim vai, várias denominações de pessoas que simplesmente vivem na escuridão. De modo que temos que ser mais humildes. Porque se você não se rende a Deus, mesmo ouvindo, né, sobre a revelação dele, significa que você é um ser invejoso. E por causa dessa inveja que você está aqui nesse mundo material. Aqui esse mundo material é tudo escuro, dentro dessa conotação espiritual. Já o mundo de Deus, o mundo espiritual, Vaikuntha Loka, a natureza essencial dele é a luz, é o brilho. É o brilho do amor, da felicidade, da consciência. E aqui não tem nada disso, né? Quer dizer, tem quando você naturalmente entra nesse contexto espiritual e se rende a Deus que está no seu coração. E aí, o Senhor Supremo, Krishna, porque ele é Deus, ele é amor puro, amor supremo, ele vem a esse mundo material através da sua potência inconcebível, né? Sua potência interna, e naturalmente ele tenta nos dar esse ensinamento para nos conduzir de volta para a sua morada espiritual. E aí as pessoas, como eu falei na outra aula, já estão acostumadas com a escuridão. Infelizmente é assim que acontece, né? Como se diz, eles falam assim, às vezes a pessoa repete tantas vezes uma mentira que no final ela se torna uma verdade, você aceita essa mentira como verdade. Então esse mundo material sem Deus é uma mentira, é um engano que você está vivendo como uma projeção holográfica da sua mente, e você vai levando a vida até a hora da morte tentando preencher as lacunas da sua insatisfação com aquilo que o sistema dá garantias, que vai te fazer feliz, e na verdade você vai reparando que tudo aqui é miserável. Essa felicidade que você está buscando no mundo material, sem a consciência espiritual, você nunca vai atingir nada. É uma fabricação ilusória da sua mente, que é doutrinada ou programada por conselhos de pessoas que querem te manter aqui. Então você tem que perguntar, né? Por qual razão esses seres, ou esse sistema está querendo me manter preso em Maya? Ao mesmo tempo, tudo está sendo controlado por Deus. E ele fala, você só está em Maya porque você quer. Você só está vivendo em ilusão, escuridão e ignorância porque você não alimentou esse desejo real de sair daqui. E esse desejo ele surge quando você se associa com pessoas que já conseguiram escapar dessa maia, dessa matrix. E eles te passam o conhecimento, a realização deles, e fazem essa manutenção alimentar do conhecimento, né? Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, o conhecimento espiritual é o pão nosso de cada dia que devemos nos alimentar com constância todos os dias,
para atingir essa consciência que vai nos libertar completamente desse comodismo, desse conforto de querer se ajustar a um sistema material que, na verdade, é sempre oscilante. Aqui tudo é dualidade, nunca é, nada aqui é estável, tudo é, né, impermanente, temporário. Temos que acordar imediatamente, deixar de ser ignorantes, no sentido de ignorar a verdade absoluta que é revelada. Então, quando você se rende à verdade absoluta, você compreende o significado do Bhagavad Gita, vamos dizer assim, da missão de Deus estar vindo, né, em todos os universos, há vários universos além do nosso, e Deus ele vai passando essa mensagem porque ele é misericórdia, é a misericórdia de Deus. Deus não quer que você fique aqui. Igual um governador santo de uma nação, ele não quer que os presos fiquem na prisão. Ele manda pessoas para reestruturarem, né, a mente dessas pessoas, para ensinar coisas legais, para levar coisas que façam com que os prisioneiros consigam se regenerar e voltar para a sociedade. É isso que estamos fazendo agora. Então ouça sempre alguém falando sobre o Bhagavad Gita, sobre o Senhor Supremo, porque a metodologia dessa era que a gente vive, Kali Yuga é a era de ferro, a era da hipocrisia, das desavenças, a era da irreligiosidade. Então ouça sempre uma pessoa falando sobre Krishna, sobre o Bhagavad Gita, porque o processo é Shravana, Kirtana, Vishnu. Sempre ouvir e glorificar Deus. Sempre cantar as suas glórias. Quando você atingir esse ponto de união com Deus no seu coração, naturalmente Deus vai te potencializar também e te usar como um instrumento para você disseminar o conhecimento do Bhagavad Gita. Posteriormente, do Bhagavatam, do conhecimento do Senhor Chaitanya, dos Vedas em si, do conhecimento que tem relação com Krishna, com Deus. Porque, como eu já disse, todo o conhecimento que existe nesse universo é para que tenhamos consciência de quem é Deus, de quem somos nós, da nossa relação com Deus, e assim possamos nos situar nessa posição espiritual incrível, né? Porque somos servos eternos amorosos de Deus, essa é a posição superior em todo o universo. E situados assim, somos agraciados com a misericórdia direta de Deus em nosso coração, onde o divino faz todos os arranjos materiais para que possamos voltar para a nossa condição original de mundo, que é Vaikuntha Lokadhamma, o mundo espiritual, onde Deus se relaciona com vários devotos em diversos humores. E não podemos compreender isso assim agora, mas temos que entender que nós temos uma relação específica com Deus no mundo espiritual e que temos que despertar essa condição agora, nos situando no espírito, nesse sentimento rendido a Deus, nesse despertar amoroso, e dessa maneira vamos alcançar o sucesso, né, ou a vitória nessa forma humana de vida e ficar sempre gratos enquanto estamos aqui, né, nessa programação até a hora da nossa morte. Enquanto isso, vamos tentando dissipar a ignorância da humanidade de acordo com a potência que Deus nos inspira a falar, a levar para as outras pessoas desse mundo, né? Então, espero que esse assunto esteja sendo relevante e vamos continuar depois na parte 3, ok? Haribo!